Fala crente, graça e paz, tem uma palavra de Deus inspirada pelo coração de Deus ao seu coração. Então vem comigo, me empresta um pouquinho da sua atenção, porque eu quero falar para você um pouco acerca de esperança. É isso mesmo, estamos vivendo um tempo tão difícil, né? Um tempo tão tenebroso que cada vez está mais difícil acreditar que as coisas podem mudar. Acredite, você precisa trazer à memória aquilo que te traz esperança. E exatamente este é o tema que eu quero trazer para você hoje, neste episódio de O Reino de Deus em Debate, aqui no canal Fala Crente, com a referência da Palavra de Deus que está no livro de Lamentações, capítulo 3, do verso 21 ao 24, preste atenção o que Deus vai dizer aqui. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos, pois a sua misericórdia ou as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto, nele porei a minha esperança. Ah, querido, esta palavra inspirada do coração de Deus para cada um de nós, ela de fato vai trazer algo encorajador para mim e para você, se nós quisermos viver algo extraordinário na terra. Se ficarmos olhando apenas para este desgoverno que assola o Brasil, se ficarmos apenas olhando para as ações de uma Suprema Corte injusta, que todos os dias ela se comporta como um verdadeiro censor, ou seja, aquele que promove a censura de quem quer liberdade de se expressar neste país, e não se engane, eu falava há pouco tempo com alguns amigos pastores que hoje, quando nós estamos vendo todo esse trabalho de regulamentação da imprensa no Brasil, isso leva a crer que daqui a pouco, meus queridos, isso vai chegar até a Igreja de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão, mas Jesus nunca disse que não teríamos aflições. As portas do inferno não são capazes de deter o avanço e o crescimento da igreja. Mas é por isso que o Senhor nos deixa uma receita, para que nós possamos olhar para Ele, para que possamos ter Ele como autor e consumidor da nossa fé, porque senão, lamentavelmente, nós vamos parar. A palavra de Deus, ela nos mostra todos os dias que estamos sujeitos a passarmos por tempos difíceis. Jesus, ele disse que nós devemos estar preparados para o dia mau. Olha que coisa, né? Como imaginar isso, né? Como se preparar para o dia mau? Mais ou menos, muito mais ou menos, nós temos capacidade psicológica de nos prepararmos para aquilo que é bom, porque a gente nunca acredita que podemos e devemos e somos liberados para viver uma vida em abundância na terra. Bate muito mais a nossa porta a assolação e o medo do que as coisas de Deus, aquilo que Deus tem nos prometido. O pior é que os dias maus vão tirando o brilho de uma joia preciosa que nós temos, a chamada fé. Sim, a fé, ela é uma joia preciosíssima que nós temos e precisamos cuidar, porque senão ela se torna cada dia mais opaca, sem brilho, sem reação à luz do sol que brilha lá fora. É incrível como podemos perceber nos olhos opacos e na feição e no semblante nebuloso de alguém que está em plena guerra, em plena batalha, em plena luta, em plena aflição, a dificuldade de enxergar a luz da esperança que todos os dias brilha lá fora como o sol, que
nada pode impedir o seu nascer, nada pode impedir o romper da aurora, nada pode impedir ele de começar a brilhar, ainda que em cima de nossas cabeças estejam ocorrendo tempestades de raios, trovoadas, ventos e aquela escuridão toda, mas a tempestade ela é obrigada a passar, porque tempestade não pode durar para sempre. Tempestade, por mais assustadora que ela é, não é sua função, ela não é autossuficiente em si mesmo para se retroalimentar, ela tem que passar. Quanto mais a tempestade descarrega seus raios, sua chuva, seu granizo, quanto mais ela venta forte, mais ela descarrega e ela perde energia e força contra a terra. E assim são os problemas contra a sua vida. Ei, por favor, acredite. É incrível como podemos perceber nos olhos opacos, mais uma vez eu repito, de pessoas que têm dificuldade de enxergar a luz que brilha acima das densas trevas de uma tempestade. A capacidade das adversidades externas de provocar em nós um turbilhão interno avassalador e parece que vai nos moer vivos. Parece mesmo que o texto citado em Isaías, no profeta Isaías, o profeta messiânico, que diz: o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Parece mesmo não se cumprir em nós. Parece que nós nos consideramos castigados pelas adversidades da vida, enquanto muito pelo contrário. Jesus aplacou não só a ira de Deus, mas tem sido um verdadeiro guerreiro valente contra Satanás e suas artimanhas que tem tentado nos derrotar todos os dias. Essa passagem de Lamentações foi escrita numa ocasião em que a cidade de Jerusalém tinha sido invadida por Nabucodonosor. E Jeremias começou a escrever sobre o sofrimento do povo por causa desta invasão. A cidade tinha ficado deserta, muitos foram levados para o cativeiro, os valentes já não existiam mais, as pessoas estavam desesperadas, passando fome, clamando por um pedaço de pão, ou seja, a fome batia forte naquela terra. Tudo, querido, parecia que não tinha mais jeito, que não tinha mais saída. Tudo destruído ao redor de uma terra que outrora podia-se ouvir o sorriso das crianças, podia-se olhar no semblante dos velhinhos daquela época a sensação de dever cumprido por terem trabalhado tanto para deixar algo para os seus descendentes. De repente tudo acaba. Então Jeremias nos dá uma lição aqui para não cairmos na armadilha da incredulidade. É isso mesmo. Precisamos lutar todos os dias. Ei, coloque na sua mente. Precisamos lutar todo santo dia contra a armadilha da incredulidade. Jeremias começou a se lembrar das coisas que iriam lhe trazer esperança novamente, que iriam ajudá-lo a permanecer firme na fé. E hoje, meu querido inscrito deste canal, querido irmão, você que tem nos seguido aqui no canal Fala Crente, eu quero te convidar a exercitar a sua mente, o seu coração e lembrar da vontade de Deus, tá? Lembrar da vontade de Deus e de quantas e quantas vezes Ele te surpreendeu com a sua firme e poderosa mão em meio às lutas e te colocou de pé. Quantas vezes Ele te colocou de pé? Ou de repente você está me assistindo aqui pela primeira vez e você nunca teve essa sensação na sua vida de um Deus que coloca de pé o caído, de um Deus que levanta o caído, de um Deus que luta intensamente, fortemente, poderosamente em favor daqueles que o servem. Pois eu quero dizer para você, você não veio parar neste conteúdo à toa. Você veio aqui porque Deus está alertando a você
como ele inspirou o coração do profeta Jeremias a trazer à memória aquilo que te traz esperança. O versículo 21 diz: veja bem, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. O querer, irmão, ele faz toda a diferença na vida de alguém que entende que precisa levantar, que precisa dar a volta por cima, que precisa vencer na vida. Querer ser vencedor é uma arma poderosa. O querer com a ajuda de Deus, você não imagina quão forte é. Essa estratégia vale para nós ainda nos dias de hoje. Nos dias difíceis, ao invés de alimentarmos a nossa mente de pensamentos negativos e também de derrotas, nós precisamos querer trazer à memória coisas que vão gerar fé e esperança no nosso coração, entenda isso. E que coisas são essas, Pastor Rodrigo? Quero dizer para você. Em primeiro lugar, nós precisamos trazer à memória o poder de Deus. Você pode dizer isso comigo aí, onde você está? Se você puder, diga alto. Se você não puder, diga em pensamento, mas diga comigo, o poder de Deus. Querido, Deus tem todo o poder. No livro de Romanos, capítulo 1, verso 20, vai dizer: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. O que esta palavra quer dizer, Rodrigo? De acordo com esse versículo, se queremos ter uma noção do tamanho do poder de Deus, nós precisamos olhar para a criação. Você já parou para pensar sobre a grandeza do universo? A única forma do homem compreender a grandeza do universo é inspirar-se no poder divino e compreender de que ele é maior do que a sua própria criação. Só para você ter uma ideia, olha quem é o Deus que você serve. São 170 bilhões de galáxias, cada uma com cerca de 100 bilhões de estrelas. E a Bíblia diz que Deus, o Deus que tem todo o poder, sustenta tudo isso com o poder da sua palavra. E que o universo cabe aqui, na palma das suas mãos. Olhando para a grandeza de Deus, nós começamos a avaliar o que é nosso problema para um Deus ao qual esta galáxia extraordinária com as galáxias, 170 bilhões de galáxias, 100 bilhões de estrelas por cada uma delas, ou seja, um planeta que é sustentado, que gira e que tudo acontece, as estações do ano, o movimento de rotação, de translação da Terra, toda a estrutura da Terra só funciona porque ele deu um comando, ele deu uma ordem, nada pode parar. Ei, Deus é poderoso, querido. O que é uma provisão diante de um Deus que criou todas as riquezas do universo? Para pensar nisso. Deus tem provisão para você. O que é uma cura de uma enfermidade para um Deus que criou toda a vida? Ele tem cura para você. Foi por isso que o grande apóstolo Paulo escreveu que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos, de tudo aquilo que nós pensamos, tá? Então, se em primeiro lugar você precisa compreender a grandiosidade do poder de Deus, e se você quiser ter uma base do que é, você olha para a criação. Em segundo lugar, nós precisamos trazer à memória aquilo que Deus já fez. É impressionante como nossa memória funciona. Muitos estudiosos já falaram acerca disso, como a nossa memória funciona.
a nossa tendência é de nos lembrarmos mais facilmente das coisas ruins que aconteceram do que das coisas boas. Sabia disso? Marca mais. Percebe a dificuldade que as pessoas têm de compartilhar coisas boas? Mas o que é ruim, né? Aquilo que marcou negativamente, as pessoas têm uma grande facilidade de compartilhar e multiplicar aquele sentimento. As coisas ruins tendem a nos marcar mais do que as coisas boas. Por isso, certa vez, o Senhor Deus ordenou a Moisés que escrevesse um livro com todas as obras maravilhosas que ele havia feito. Esse livro deveria ser lido para todo o povo, inclusive para as crianças, durante todos os dias de sua vida. Sabia disso? Deus falou para Moisés: Ei, Moisés, escreve aí um memorial, escreve toda a obra boa que eu já fiz para essa gente e leia para eles. Leia para as crianças. Leia até mesmo para os recém-nascidos. Ei, dê uma ordem para que isso seja propagado de geração em geração. Por quê, Moisés? Porque o povo vai me esquecer, hein? Esse povo vai me esquecer. E como nós temos uma rápida tendência de esquecer o que Deus fez de bom para nós. Em outra ocasião, o salmista Asaf também segue este mesmo espírito de gratidão e registra o poderoso Salmo 78. Depois você lê aí na sua casa, que coisa extraordinária, falando dos feitos de Deus. Inclusive ele fala, trazer uma palhinha para você. Eu separei aqui Salmo 78, do verso 1 ao 7, depois do 9 ao 15. Asaf registra: Povo meu, escute meu ensino. Incline os ouvidos para o que eu tenho a dizer. Em parábolas abrirei a minha boca, proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos, o que nossos pais nos contaram, não os esconderemos de nossos filhos. Contaremos às próximas gerações, o louvaremos os seus grandes feitos, o seu poder e as suas maravilhas que o Senhor fez. Ele decretou estatutos para Jacó, em Israel estabeleceu a lei e ordenou aos nossos antepassados que ensinassem os seus filhos, e de modo que a geração seguinte conhecesse, e também os filhos que ainda nasceriam, eles, por sua vez, contassem para os seus próximos filhos. Então, eles poderão confiar em Deus, não esquecerão os seus feitos e obedecerão os seus mandamentos. Olha, o que Deus está dizendo aqui é aquilo que muitas vezes nós temos extrema dificuldade de fazer, de compreender a grandeza de um Deus que pede para que venhamos a registrar, não apenas em nossos corações, mas que venhamos a levantar murais, que venhamos a levantar um histórico, uma história, que venhamos a compartilhar com os nossos filhos, com os nossos netos, com as nossas gerações, o quanto Deus tem sido bom em nossa linhagem. Para gerar fé no coração do povo, Asaf escreveu sobre os maravilhosos feitos de Deus. Depois você pode ler esta referência. E quando nós lemos esse tipo de textos, nós somos fortalecidos, porque nós sabemos que o mesmo Deus que fez no passado sobre aquele povo ao qual Asaf testemunha, ao qual Jeremias testemunha, ao qual aquele povo, Moisés, testemunhou, é o mesmo Deus que continua à disposição de fazer grandes coisas nas nossas vidas. Que possamos levantar ao Senhor um memorial extraordinário daquilo que Ele tem nos feito. Amém? Eu quero declarar a bênção de Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa, dizer para você: procure exercitar, trazer à memória aquilo que te traz esperança. Guarde essa palavra no seu coração. Lamentações 3, a partir do verso 21. Todavia lembro-me também
do que pode me dar esperança. Ei, Deus não está pedindo para você fingir que não está acontecendo nada, mas lembre daquilo que te traz esperança. Graças ao amor do Senhor é que nós somos consumidos. O verso 22 de Lamentações 3 vai dizer: Deus é bom, por isso que você ainda está aí de pé. Verso 23, renovam-se a cada manhã as suas misericórdias que são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele porei a minha esperança. Creia, Deus é bom, Deus é fiel, tá? Deixa aqui seu comentário, se essa palavra edificou o seu coração. Deixa aqui nos comentários se essa palavra falou com você. Volte aqui para testemunhar se algo mudou no seu entendimento depois que você ouviu essa palavra, e compartilhe. Mande esse vídeo para alguém que está precisando de um ânimo, de uma palavra de ânimo. Vamos evangelizar através das ferramentas que Deus tem nos dado. Que Deus te abençoe. Não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações, né? Dar o seu like é extremamente importante para nós, para esse nosso projeto que está começando, para você ajudar a fortalecer, tá? Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a sua vida.